A Alemanha que carrega a Europa nas costas, a terceira, às vezes quarta maior economia do mundo, está indo para o buraco. A Alemanha ela sempre foi conhecida, depois da reconstrução dela, depois da Segunda Guerra, depois da queda de muro e tudo mais, depois que ela voltou para o mundo real, que as coisas começaram a acontecer, ela sempre foi conhecida pela sua industrialização muito tecnológica. Então, lá eles sempre produziram materiais de alta qualidade, eles sempre tiveram carros de alta qualidade, eles sempre tiveram mão de obra muito especializada, eles sempre pagaram muitos impostos e eles basicamente levam a União Europeia no colo. Depois da pandemia, depois da guerra, depois de um monte de coisa que começou a acontecer, eu fico pensando aqui com medo de colocar algumas palavras no vídeo e atrapalhar o alcance, ou então até da plataforma bloquear de alguma forma, mas é difícil, porque substituir esse tipo de palavra é muito difícil. Imagina que naquela época, em 2020, os navios que levavam os componentes, inclusive os materiais produzidos pela Alemanha e pela China e por praticamente todos os países, pararam. E a Alemanha vendia quase tudo para fora. Vende quase tudo para fora. E também compra tudo de fora para produzir. Então esse é um ponto que atrapalhou, um ponto que encareceu. Depois disso, ela teve uma eleição muito conturbada e lá eles tiveram que misturar a esquerda deles com a direita, que na verdade é um centro-esquerda, centro-direita. Na minha visão é esquerda e centro-esquerda, esquerda e direita não se misturam. Quando se misturam, ou um não é esquerda como demonstra ser, ou não é direita como demonstra ser. Mas geralmente o da direita não é direita como se vende sendo. É o que a gente vê acontecer em qualquer lugar do mundo. Eles não conseguem entrar no consenso em relação à economia, em relação às leis, a impostos, a produção. Eles não conseguem entrar em consenso. Não é um motorista com um volante, com um carro. Não, são dois motoristas com dois volantes, com dois motores diferentes e cada um puxa para o seu lado, cada um acha que tem mais razão que o outro. Enfim, esse tipo de coisa está levando a Alemanha para o buraco, está trazendo desemprego e está fazendo com que algumas fábricas fechem. Depois disso, depois que começou esse governo desgovernado, veio a guerra. E o que a guerra fez? A Rússia, ela sempre vendeu muito gás para a Alemanha. A Alemanha, por ser praticamente uma grande indústria, precisa de energia. Basicamente, uma indústria ela transforma alguns materiais, a indústria pega materiais, pega energia, vai misturar isso e vai criar um produto. Uma Mercedes, uma BMW, uma fundição de alta qualidade, o que quer que seja. Então, com esses preços elevados, com as margens ficando cada vez menores, as empresas tiveram que começar a demitir algumas pessoas. Demitindo algumas pessoas, essas milhares, algumas milhares de pessoas que consumiam no país, na região, começaram a não ter mais como consumir. Então, os mercados, as escolas, os bancos, as casas, os investimentos, tudo começou a ir para o buraco. E quando eu falo isso, que a Alemanha está indo para o buraco, é que ainda está numa situação que você consegue
trazer isso de volta. Ela não morreu, ela não acabou, ela está indo para o buraco. Ela está indo para uma direção ruim. E se os políticos de lá parassem com aquela onda verde, parassem de ser politicamente correto, e o politicamente correto que eles falam é uma falácia. Tanto é que eles foram comprar gás, que é o maior fornecimento que eles tinham, da Rússia, que eles tanto criticam. Inclusive, para quem não sabe, a Rússia é um dos maiores beneficiários dessa agenda ESG. Todo mundo criticando petróleo, todo mundo criticando carvão, todo mundo criticando gás. Ela está cagando para isso e continua vendendo para todo mundo que critica. A Alemanha é um país que está totalmente woke, totalmente esquerda e indo nessa direção, comprando gás da Rússia e comprando gás caro. Subiu coisa de 5 ou 6 vezes em questão de 1 a 2 anos. A indústria nunca vai conseguir repassar isso. Então ela começa a tomar prejuízo, ela tenta repassar, repassa um pouco, toma prejuízo. O funcionário vê que eles estão demitindo gente, começa a procurar outro emprego. As pessoas de alto escalão, que conseguem se remanejar mais fácil, começam a ir para outros países, se preparar para o crash. E isso é uma bola de neve que vai se formando. Então isso aqui é mais uma coisa, é mais um resultado que a gente está vendo da cultura woke, da falta de planejamento, de viver numa bolha isolado do mundo real. Tem uma entrevista do Trump, um vídeo do Trump, falando com o governante alemão, muitos anos atrás, o Trump ainda era presidente, falando que eles estavam fazendo errado, que eles estavam ficando totalmente dependentes da Rússia, coisa de 70% algo em torno de 70% da energia deles vinha da Rússia. E aí, inesperadamente, quando as sanções começam a acontecer, e lembrando que a União Europeia está ali apoiando a Ucrânia, e a União Europeia apoia os Estados Unidos, que apoia a Ucrânia. Inesperadamente, explode o ducto de gás. Simples assim. E aí não tem o culpado, ninguém aparece. A Rússia não vai parar de vender. Ela simplesmente vende para outra pessoa que vai lá e terceiriza isso e vende para a Alemanha também. Só que isso encarece. E para a Rússia não mudou nada. Só que ela parou de vender para alguém que critica ela, para alguém que ataca ela de várias formas, e parou de vender para alguém que é aliado de pessoas que atacam ela. Então, mais uma vez, a Rússia sendo beneficiária dessa agenda ESG. E eu não consigo ver outro país que se beneficie tanto dessa agenda ESG, sendo que é um dos países mais criticados do mundo. Mas, de novo, é a agenda woke. Parece que tampa o olho das pessoas, ela não consegue enxergar mais nada do mundo real, só o que alguns repórteres, alguns políticos limpinhos falam. E a gente vê mais um país grande, um país importante, um país produtor, que trazia desinflação para o mundo, produzindo serviços e produtos, bens industriais cada vez mais baratos e com qualidade, indo para o buraco por isso. A gente tem que começar a parar e pensar um pouquinho nas coisas que a gente escuta da televisão e nas coisas que a gente vê no mundo real. Isso aqui é mundo real. Ninguém pode falar que lá não está em crise. Se você pesquisar, você vê isso há quase 1 ano acontecendo. Agora está a níveis alarmantes. Tem indústrias fechando. Já não tem mais quem demitir, já não tem mais produto para vender, já não tem mais produto para produzir. Eles estão fechando. Um país como a Alemanha, que leva nas costas vários países como a União Europeia, daquele tamanho, quebrando, o que você acha que pode acontecer? Lembra que quando começou a Segunda Guerra Mundial foi assim. A Alemanha quebrou, surgiu alguém com um discurso
bonitinho, o discurso esquerdista, que ia fazer o país crescer, que ia para frente, que já sabe de tudo, que os culpados foram eles, aquele negócio de botar um contra o outro, e deu no que deu. Vai de novo acontecer isso? Sei. Mais uma vez, a gente vendo a realidade se sobrepor sobre os discursos bonitinhos e inflamados sobre salvar o mundo, e que não é real. O que salva o mundo é liberdade. O que salva o mundo é tecnologia. Não é proibir algumas coisas. Não é ter discurso bonitinho, mas na prática não fazer nada. Isso não salva o mundo. Isso acaba com o mundo. Tem muita gente lá falindo, tem gente se matando, tem gente passando fome, tem gente que ainda vai sofrer muito com isso aqui. E pensar o tamanho daquele país, a importância daquele país, daquela indústria. Isso é culpa de você que apoia o ESG. Isso é culpa sua. Parabéns pelo trabalho.